E com vocês, o pastor Adalberto, para nos trazer a mensagem da palavra de Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor. Você que está em casa também, que a paz de Deus, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, alcance a sua vida e a sua família. Deus abençoe o pastor Clementino, o pastor Marcos Gouveia, também por essa oportunidade de estar aqui, trazendo uma palavra ao coração dos irmãos. Eu tenho certeza que esse tempo é um tempo especial para a gente, porque eu estava com saudade já de ver a equipe cantando, ter esse ambiente aqui gostoso. Já fazia um tempo, como o Marcos falou aqui, 3 meses. E então eu creio que Deus preparou esse tempo para a gente. E esperamos que seja melhor daqui para frente, né? Que as igrejas voltem a funcionar normalmente, para que o nome do Senhor seja glorificado mais e mais. Amém, meus irmãos? Eu quero ler um texto com vocês, se encontra no livro de Efésios, capítulo 2. Capítulo 2. E somente 2 versos. O verso número 17 e o 19. Você que está em casa, você pode acompanhar aí a leitura, juntamente com a sua família. Diz assim, Efésios 2, 17 e 19. E quando veio a Cristo, evangelizou paz a vocês que estavam longe, e paz aos que estavam perto. Versículo 19. Assim vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Amém? O pastor falou que nós somos o corpo de Cristo. E como estava falando, irmãos, o tema que eu trago aqui hoje é igreja como família alcançando um relacionamento satisfatório e amoroso. No tempo que eu me converti, eu nunca vi a situação igual a essa, né? De igrejas ficar aí 3 meses fechadas aí, sem poder os irmãos congregar, sem poder os irmãos, aquela rotina gostosa de toda terça-feira, quinta e domingo, ir para a igreja também com a família. E eu fico imaginando, pensando, né, que realmente a igreja não foi feita para viver isolada, a igreja foi feita para viver em comunidade, para viver em assembleia, em ajuntamento. Eu fico bem pensando, esses países que foram proibidos, países socialistas que foram proibidos, igrejas, como os irmãos estão sofrendo. Então a gente tem que pensar um pouquinho também nesses irmãos nossos que estão aí nesses países. E aqui nós estamos tranquilos, eu sei que vão passar, isso vai passar, mas nos países socialistas não vai passar, a não ser que Deus entre com providência, né, e restaure. Mas eu fico imaginando a situação, a dificuldade que tem os nossos irmãos nesses países que não têm essa liberdade. Mas também fico pensando também, nós que servimos a um Deus vivo em um país laico, um país onde temos a liberdade de servi-lo, nós temos dificuldade também de caminhar juntos. Olha só o extremo, países que têm vontade de se reunir para adorar o nome do Senhor, não pode. E muitas vezes nós servimos a Deus num país que dá essa liberdade e temos dificuldade de caminhar juntos em família. E aí o apóstolo Paulo fala assim, vocês fazem parte dessa família. Vocês que eram estrangeiros, vocês que viviam afastados, vocês fazem parte dessa família. O projeto de Deus, irmãos, sempre foi unir o seu povo. Mas viver em família não é tarefa fácil. Sabe por quê? Porque ninguém aqui é igual. Essa é a dificuldade. Paulo diz assim, vocês que eram estrangeiros, vocês que eram gentios, vocês agora são judeus, vocês vão viver juntos agora. E nós sabemos que não é tarefa fácil. A minha família, o meu pai, ele construiu uma família estendida. Meu pai, nós somos 15 irmãos. 15 irmãos. E para meu pai colocar os irmãos ali no eixo, os filhos no eixo, para viver em conjunto, viver em unidade, não foi fácil. Não foi fácil. Às vezes, tinha que pegar o chicote
para fazer entender que havia necessidade de nós caminharmos juntos. E aí você começa a observar que todas as suas famílias, a maioria das famílias que lá atrás, lá no início, no Éden, já teve uma dificuldade da primeira família. O próprio irmão acaba assassinando o outro por motivo de ciúmes, e ele acaba tirando a vida do próprio irmão. Depois vem Jacó com a sua família, tiveram muitos problemas de relacionamento. E aí vem Jesus Cristo aqui na terra e resolve juntar 12 pessoas, 12 discípulos, e todos ali diferentes um do outro. Tinha um que tinha mais amor, outro que gostava mais de dinheiro, e tinha um Pedro que era bravo, E Pedro andava até armado. Imagina a família de Jesus Cristo, imagina os 2 discípulos de Jesus para caminhar juntos. E aí Deus, então, ele resolve formar uma grande família. Ele reúne, então, os povos. Ele reúne pessoas, judeus, escravos, bárbaros. Imagina colocar um samaritano junto com o judeu. Imagina colocar um bárbaro, junto para viver em família com o judeu. Imagina a dificuldade. Mas essa é a ideia de Jesus Cristo. Reunir o povo, fazer uma família. E aí então nós vivemos hoje em igreja, uma igreja. E quem é a igreja? A igreja é formada de quem? De pessoas boazinhas? Não. Se você for ver a igreja em geral, tem aqui pessoas ex-macumbeiros, ex-drogados, tem pessoas ricas, pessoas pobres, temos os mauricinhos da vida, as patricinhas da vida também. Aí Deus fala assim, caminhem juntos aí, vocês vão viver juntos. Imagina a dificuldade. Caminhar junto tem seu desafio. Então eu quero falar aqui 3 desafios para vivermos em família. Há uma necessidade muito grande, irmão, de nós vivermos em família. A família de Deus. Primeiro desafio é o relacionamento. Relacionamento significa ligação afetiva ou amizade de pessoas que se unem. A vontade de Deus é que seus filhos se relacionem. Não é fácil, não é tarefa fácil. Não é tarefa fácil um samaritano se reunir, se relacionar com um judeu. Na ótica humana, é impossível. É impossível você conviver com pessoas dentro da igreja que você não gosta. Uma tarefa fácil, não é uma tarefa fácil, é uma tarefa muito difícil. Ter um relacionamento com os irmãos dentro da igreja, que dura toda a vida, tem sido um grande desafio. Sabe por quê, meu irmão? Porque os nossos relacionamentos, eles não duram muito tempo. Pode observar que as suas amizades, elas vão se renovando. Porque se alguém cometer algo contra você, já não serve mais para ser o seu amigo, já não serve mais para ser aquele irmão de relacionamento. Relacionamentos não são fáceis, seja eles em âmbito amoroso, familiar, social ou igreja. E para viver em paz e feliz nos relacionamentos com os irmãos, precisamos de muita dedicação e maturidade. Essa é a ideia de Jesus Cristo. A ideia de Jesus Cristo é fazer os irmãos ter essa maturidade cristã para entender a necessidade de caminhar juntos, de viver em família, de ser uma só família, de ter um só corpo. E aí você percebe que passa anos e anos e tem as mesmas dificuldades, de Deus conseguir reunir os seus filhos, ter uma maturidade cristã, que os filhos deles venham entender que nós não somos melhor do que ninguém, que nós somos todos iguais perante Ele. Primeiro que Deus nos colocou junto de pessoas estranhas. Seria tão bom se a gente se convertesse e convivesse com pessoas que pensassem igual a gente. Pessoas que
não teremos nenhuma dificuldade de nos relacionar. Mas isso não acontece. Mesmo com um casal que passa anos se conhecendo, eles casam, mesmo assim, tem seus problemas. Imagina a igreja. Imagina uma família igual a minha, de 15, do meu pai de 15. Agora imagina uma igreja de milhões de pessoas. Aí Deus fala, quando o seu irmão cometer falhas, corrige-o em amor. Isso é relacionamento. Se seu irmão cometer alguma falha, não tente ofender o seu irmão. Não brigue com o seu irmão. Corrige em amor. Ele fala assim, promova a paz entre o seu irmão. Quando eu tenho uma maturidade cristã, eu entendo que a vontade de Deus é que devemos compartilhar, orar e ajudar o meu irmão. Essa é a diferença de você, cristão, de você, irmão, de ter essa maturidade cristã, de você entender que o seu irmão precisa de você. O seu irmão precisa da sua ajuda. Ele precisa que você ore com ele, que você compartilhe as bênçãos com ele. Tem muitos irmãos sofrendo com esse afastamento social. Isso é fato. E que Deus precisa muito da nossa ajuda. Irmãos, Deus não vai descer do céu para ir na casa lá do irmão, pessoalmente, e dar uma palavra para o irmão. Deus conta com seus filhos, conta com a igreja, com o corpo dele. É você que Deus quer usar. Conversei com uma pessoa esses dias, da área da saúde, ele falou assim que o que tem atendido de pessoas com depressão, síndrome do pânico, a igreja precisa se relacionar com essas pessoas. A igreja precisa buscar se aproximar mais dessas pessoas. Tem muitos irmãos feridos dentro e fora da igreja. A igreja de Deus, se for pensar, não deveria ter pessoas problemáticas, pessoas doentes, tanto físico como emocional. Mas existe. Talvez feridos com alguma palavra. E eu fico pensando porque nós, irmãos, nós ferimos as pessoas, talvez com palavras, talvez sem querer, talvez a gente ferimos as pessoas. O que Deus quer é que a gente entenda isso, que eu preciso buscar esse meu irmão que está ferido. Você lembra da história de Caim, quando ele mata o irmão, aí Deus vai falar para ele assim, Caim, cadê o seu irmão? Ele fala, eu não sei. Ele sabia onde estava o irmão. Deus também sabia onde estava o irmão. E às vezes acontece dentro da igreja também. Às vezes Deus está falando assim, meu irmão, meu filho, cadê o seu irmão? Seria tão bom se nós apresentássemos a Deus o nosso irmão e falar, Senhor, então, aquele irmão que está com problema de saúde, Senhor, é assim, assim, assim. Nas nossas orações, nós podemos apresentar essas pessoas a Deus. Nunca diga para Deus que você não sabe do seu irmão. Nós somos uma igreja, somos uma família. Eu tenho que dar conta. Eu tenho que prestar conta do meu irmão para Deus. Nessa reabertura dos templos, irmão, nós vamos perceber que muitos irmãos não vão voltar. Nós vamos perceber que muitos não voltaram. Alguns partiram para a eternidade, mas outros vão ficar em casa mesmo. Como família, qual é o nosso papel? De buscar essas pessoas. De saber por que ela não está aqui. De saber se ela está precisando de alguma ajuda. Deus vai precisar muito da nossa ajuda, irmão, para buscar os irmãos, para servi-lo em família aqui juntos. Será que Ele pode contar com você? Será que Ele pode contar que você pega o seu telefone, que você mande mensagem para as pessoas que você vão perceber que não estão aqui? Isso é igreja, isso é família. Uma igreja saudável é o lugar de relacionamento sincero entre os irmãos. Você quer ter uma igreja saudável? Você quer viver numa igreja saudável? Então, tenha um relacionamento sincero com o seu irmão. Se preocupe com ele. Ajude o seu irmão. Isso é família.
Segundo desafio aqui, irmãos, viver o amor entre os irmãos. O negócio é você se relacionar. O negócio é outro é você se relacionar e amar o seu irmão. Paulo escrevendo aos Filipenses diz assim, ó: se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos de misericórdia, completai a minha alegria, de modo que pensai a mesma coisa, tenhais o amor. Aí ele fala assim, ó: sejais unidos de alma. A ideia de Deus, quando ele pensa em família, é você ser unido de alma, é você ser unido com esse amor. Não basta só você se relacionar, você precisa amar o seu irmão. Então você observa que é sempre desafios. O amor entre irmãos é mandamento do Senhor. João escreveu lá 15:12, quando ele falou o seguinte: o meu mandamento é esse, que vos amei uns aos outros. Cristo falando, assim como eu vos amei. Nós precisamos amar o nosso próximo, precisamos amar os nossos irmãos, porque somos uma família. Como era prazeroso o meu pai ele ver os seus filhos unidos ali. Como é prazeroso para Deus ver os seus filhos amando um ao outro. Somos uma família, o nosso dever é provar que amamos de verdade. Será que Deus tem visto o que você tem feito? A prova se você ama o seu irmão de verdade? Você quer ver uma coisa? Quando você está enfermo, você geralmente tem uma dor de garganta, você vai no hospital. Aonde que o enfermeiro aplica a injeção? Não é na garganta. Ele vai aplicar a injeção em outro lugar, em outro membro, para que o membro que está enfermo seja curado. Quando eu amo o meu irmão, eu me preocupo e se preciso for, eu vou me doar para ele. Mas eu quero ver o meu irmão bem. A garganta é sarada com uma injeção em outro membro. Deus fez isso pela gente. Cristo sofreu pela gente. Cristo é o cabeça, como o pastor falou aqui. Nós somos o corpo. Nosso corpo, esse corpo estava doente. Mas Ele levou as suas enfermidades, Ele levou as nossas enfermidades. E pelas suas enfermidades nós somos curados. A ideia de família é isso, irmão. Se você perceber que o seu irmão está com problema, ame o seu irmão. Ajude o seu irmão. Prove para ele que você o ama de verdade. O desejo do Senhor é que a sua grande família seja conhecida pelo amor entre os seus membros. Será que Deus está vendo isso? Nós temos aqui uma reunião aqui do comitê, aqui na igreja sede, e eu achei muito interessante. O pastor Marcos estava na frente, juntamente com o Léo. E aí os irmãos tiveram uma ideia. O grupo do GCC tiveram uma ideia de, naquela semana, ou até a crise, dos irmãos pegarem um telefone e ligar para outros irmãos, em nome da igreja. E a mensagem era essa, ó, a igreja te ama, nós te amamos. Estou ligando em nome da igreja. E eu vi testemunho de pessoas aqui falando que quando ele ligava, ele falava assim, ó, olha, nós estamos ligando aqui em nome da igreja, e eu quero falar para você que você é uma pessoa amada. E a pessoa começava a chorar. Como é bom você demonstrar o amor que você sente pelo irmão. Isso faz uma grande diferença, irmão. Uma igreja que ama seu irmão em Cristo, ele não leva os seus irmãos a tomar prejuízo, ou então aos tribunais, como fazia a igreja de Corinto. Nosso relacionamento não pode ser descartável, irmãos. Nós não temos que colocar condições para a gente amar o próximo. Cristo não colocou condições para nos amar. João escreve em uma das cartas e diz assim: amados,
Amemos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aí ele fala assim, ó, aquele que não ama, não conhece a Deus. Se você tiver uma maturidade cristã, você conhece Deus. E você não vai ter dificuldade nenhuma de amar o seu próximo, de amar o irmão. Agora, se você não conhece Deus, irmãos, fica difícil. O amor natural se manifesta da seguinte forma. Se a pessoa for gentil, educada e agradável, então eu vou amar. Agora, o amor de Deus não. O amor de Deus, ele vai na contramão. É um amor incondicional. Então você observa que não é fácil, mas é necessário. Como família de Deus, é necessário. Se você realmente ama a Deus, ame também o seu irmão, independentemente do que ele fez ou faz. Ame. É só isso que Deus quer. Ame o seu irmão. E nessa época que nós estamos vivendo, irmão, há uma grande necessidade do povo de Deus amar o seu próximo. Amar os que estão aqui dentro da igreja também. Os irmãos da igreja de Coríntios, ao levar o seu irmão nos tribunais, estavam valorizando mais a matéria do que o amor pelo irmão. No ano de 86, eu tenho um irmão que ele casou no Rio de Janeiro. E nós estávamos descendo de carro e eu pedi para ele levar o carro. Eu falei, deixa eu levar o carro. Ele nunca tinha deixado de dirigir o carro dele, um carro novo. Aí naquele dia ele pegou e me deu o carro. Peguei o carro, não andei 500 metros, bati o carro. Ele tinha razão de não ter deixado eu dirigir o carro. Aí, ele ia casar às 2 horas, eu bati o carro 9 horas. Aquele meu irmão ficou tão desesperado, que ele, assim, com palavras, ele, você é um irresponsável. Para que eu fiz isso? Um monte de coisa, fala uma coisa. E naquele momento, eu só queria uma coisa, eu só queria que meu irmão me abraçasse e falasse assim, não tem problema, Dal, nós estamos bem. Mas talvez com a preocupação dele de querer desencalhar, né? Então ele falou, o que você fez? Então assim, há momentos na vida da igreja que o irmão precisa somente de um abraço. Precisa somente de um perdão. Olha, eu te perdoo. Porque quem ama de verdade, irmãos, quem ama de verdade, perdoa. Depois meu irmão entendeu, e depois de alguns anos ele acabou me perdoando. Terceiro e último desafio. Viver em unidade. Você observa, relacionamento, amor, unidade. Unidade é ligamento, sabe? É unir mesmo. Você pode observar que é igual um casal. Começa a conhecer um relacionamento, depois vem o amor, e depois está unido. O que está unido não pode separar. Aí Deus fala assim, ó, vocês têm que viver em unidade. É um processo. E o escritor F.F. Bruce diz assim, que o judeu isolado, afastado, e o gentio agora estão vivendo em família, estão vivendo unido. Não é simplesmente pegar um judeu, pegar um bárbaro, pegar um escravo, pegar um ex-drogado, pegar uma ex-prostituta, pegar, um ex-tudo, vai. E falar assim, agora vocês vivem juntos. Não é simples assim. Só é possível, irmãos. Nós sabemos que existe muitas distinções sociais e religiosas. Isso dificulta a unidade. Mas Cristo, olha que a diferença. Mas Cristo transformou cada um com seu sangue na cruz do Calvário. Então, só é possível unir com essas diferenças, irmãos, através da cruz de Cristo. Através do amor de Cristo na cruz por nós.
Se não fosse Cristo nas nossas vidas, irmãos, nós não tínhamos essa condição de estar aqui juntos, irmãos. Talvez estaríamos armados. Mas Cristo fez isso. Através do sacrifício de Cristo na cruz, é possível viver unidade, viver a família de Deus. Deus não tem várias famílias, Deus tem uma família. E eu chego ao entendimento que só consegue andar junto quem já foi transformado. Só consegue andar junto quem tem maturidade cristã e já foi transformado. Porque não é fácil caminhar juntos, irmãos. Somos membros de uma única família. Paulo fala assim: nenhuma outra coisa pode nos unir se não for o amor de Jesus Cristo. O pastor Clementino leu aqui, aliás, ele citou aqui esse salmo antes da leitura oficial. Deus falou assim, como é prazeroso os irmãos viverem em união. Aí ele fala que é como óleo precioso. O óleo, a função do óleo é unir as pessoas, unir os fios da barba de Arão. E o Espírito Santo, o óleo é símbolo do Espírito Santo. Então, o que faz a igreja viver unida, irmãos, é o Espírito Santo. Que possamos valorizar mais essa presença em nós. O que faz a igreja viver unidade é a ação do Espírito Santo. Somos batizados no mesmo Espírito. Não tem como nós vivermos separados, irmãos. Uma vez que eu me relaciono, que eu demonstro o meu amor, agora eu vou estar ligado em você. Nós somos uma família. Em Goiânia, uma mulher, ela deu luz a gêmeas siamesas. E essas duas crianças, ela era ligada pelo tórax, o abdômen e o coração. Aí o médico falou, até o doutor Calil aqui de São Paulo, falou assim, nós não podemos separar, porque são duas meninas com um coração. Eu fiquei pensando na igreja. A igreja, ela tem um coração. Paulo falou em Gálatas que Deus trocou o coração dele, que a vida que ele levava agora não é mais a vida dele, é a vida de Deus. Deus colocou o coração dele em Paulo. Então essa ideia de viverem em unidade, irmão, é que nós bate no meio da igreja um coração. Se separasse aquela menina, uma ia a óbito. Você observa a importância de você andar unido com seu irmão? O seu irmão não pode morrer. O seu irmão não pode estar fora da igreja. Eu e minha esposa, nós estávamos até almoçando no Carrefour. E tem um restaurante ali. E eu estava sentado, daqui a pouco chegou um menino. Chegou uma criança. Sabe que fica no farol pedindo dinheiro? E aí o menino estava na minha frente, ele foi lá e pediu um pastel. E ele pediu um pastel, quando a moça deu o pastel para ele, vieram mais 4 meninos. E aquele menino, então, pegou aquele pastel e dividiu entre eles. Eu fiquei pensando assim, isso é igreja. Quando eu pensei em levantar para comprar um pastel para eles, 2 pessoas na minha frente foi lá e comprou um pastel e deu para eles. Eu fiquei pensando, viver em família é dividir o pão. É comer juntos, irmãos. Não tem como a gente pensar em igreja separada. Nós somos um corpo. Nós éramos estrangeiros, mas agora somos membros da família de Deus. A igreja é de Cristo, não esqueça disso. Se houver algo entre você e o seu irmão que possa atrapalhar essa unidade, peça graça a Deus. Lembra que eu falei do meu irmão?
Porque uma pessoa ferida, o que ela mais deseja é ser abraçado por alguém, é receber o perdão de alguém. Que o Senhor nos abençoe e que Ele nos mantenha unidos na mesma disposição de honrar e bendizer o Seu nome. Que o ideal que o nosso ideal seja agradar a Deus e não a nós mesmos. Qual é a vontade de Deus para a igreja? É que a igreja agrade o coração dele. Faça igual José. Não crie barreiras naquilo que Deus já derrubou. Irmão, nós vamos precisar muito do ajuntamento dos irmãos na igreja. Pense nisso. Pense na grande família de Deus. E Deus conta com seus membros. Uma família segundo o coração de Deus precisa ter mais samaritanos do que levitas e sacerdotes. Você se considera um samaritano? Que desce do seu cavalo para ajudar o seu próximo, para ajudar o seu irmão? Essa é a vontade de Deus para as nossas vidas, irmãos. Eu quero concluir essa mensagem com uma música, não que eu vou cantar, mas com a equipe de louvor. Essa música fala que não há nada que possa derrotar tudo que Deus planejou. Nosso Pai que no céu está, com uma grande família sonhou. Irmãos que dividem o pão e que juntos vivem em amor, que não nega um ao outro o perdão. Essa é a família de Deus, irmãos. Que Deus nos abençoe. Muito obrigado. Fiquem de pé. Gente, Deus conta com pessoas de carne e osso. É você que Deus quer usar. Faça essa oração comigo aqui. Não há nada que possa derrotar tudo que o Senhor planejou. Nosso Pai que no céu está, com uma grande família sonhou. Irmãos que dividem o pão e que juntos vivem o amor, que não negam um ao outro perdão, mas se lembram do que Cristo ensinou. Juntos podemos andar, o amor de Jesus nos unir, de mãos dadas se pode alcançar muito mais do que o homem já viu, muito mais do que o homem já viu. Não há nada que possa derrotar tudo que o Senhor planejou. Nosso Pai que no céu está, com uma grande família sonhou. Irmãos que dividem o pão e que juntos vivem o amor, que não negam um ao outro
amor.